Muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um episódio no podcast No Alvo. Estamos no nosso 10º episódio, é com muita alegria que a gente está aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre a ansiedade. Hoje eu tenho o prazer de receber a minha querida Marli Valgas, depois eu vou deixar que ela se apresente, porque primeiro eu queria agradecer, né, os nossos patrocinadores e as pessoas que fazem com que este tipo de evangelização consiga chegar até a sua casa. São as empresas que acreditam nessa nova plataforma de levar conhecimento e evangelização. Você coloca aí para mim, Larissa? Então, queria agradecer Coisas da Cidinha, doces e salgados, o Juliano Mix Sonorização, Matoso Turismo e o Com Mineração e o Zimetal. Então, boa noite, Marli, seja bem-vinda. Se apresente para que as pessoas que estão nos assistindo possam te conhecer um pouquinho mais. Boa noite, Jordana. Boa noite às pessoas que estão nos assistindo. Primeiramente, eu queria agradecer o convite, né? É muito bom estar aqui. Eu admiro muito você, admiro muito o seu trabalho, admiro muito a comunidade Anjos e Arcanjos. Então, para mim é um orgulho, assim. Eu fico muito feliz de poder contribuir de alguma maneira, né? Com essa reflexão. Meu nome é Marli, eu sou psicóloga, trabalho atualmente na clínica Interface, como psicóloga clínica, e também no Colégio Professor Roberto Webster Guzmão, que é muito conhecido como Colégio da Ambev, né? Porque atende os filhos dos funcionários da Ambev, mas também atende outras pessoas da comunidade. E aí, minha formação é muito voltada para essa área, né? Tanto da área clínica quanto da área da psicologia escolar. Então, as especializações que eu fiz, o mestrado, são direcionadas para essas áreas. Entendi. E hoje, Marli, o nosso podcast ele vai falar de um tema muito interessante, assim, muito falado hoje em dia. É muito comum as pessoas falarem assim, eu sou ansiosa, eu tenho ansiedade demais, e a gente vai explicar um pouquinho sobre isso. Mas é de costume nosso, como um incentivo para que as pessoas possam ficar até o final, a gente sempre sortear algum brinde, alguma coisa, né? Então aqui a lojinha da comunidade, ela faz artigos personalizados, né? Então a gente tem canecas, a gente tem boné, mas hoje a gente vai sortear. Você me ajuda aqui? Ajudo. Levanta aqui só para as pessoas conhecerem. A gente vai sortear no final, né? No final do podcast. Quem acertar a pergunta que a gente vai fazer vai levar para casa essa camisa. Então tem que ficar até o final, porque a pessoa que acertar lá, a primeira pessoa que aparecer para nós que acertou, vai ganhar essa camisa da comunidade, né? Que bacana. Então ficar atento aí, fazer as anotações para poder participar e ganhar a camisa, né? E os brindes. E aí, como eu disse, é um tema muito comentado. Eu estava vendo algumas reportagens que trazem estatísticas e eu achei interessante que, estatisticamente, a depressão e a ansiedade, elas trazem ali mais ou menos o mesmo número. Então, estima-se que um período antes da pandemia, mais ou menos 18 milhões de pessoas, milhões de brasileiros, né, sofriam de transtornos da ansiedade. Mas, como eu disse, é um tema muito falado, mas pouco contextualizado. Sim. Então, o que de fato é a ansiedade? Vamos começar por aí. Explica pra gente. Então, a ansiedade, ela é uma emoção, né? É uma forma de sentir que é muito semelhante ao medo. A diferença é que no medo, o estímulo que traz o medo, ele está presente. E no caso da ansiedade, a pessoa antecipa aquele medo. Então, a pessoa pode se sentir ansiosa, por exemplo, para apresentar um trabalho, para participar de uma entrevista, de um processo seletivo, para fazer uma prova, né, para tirar uma carteira de habilitação. Ela pode se sentir ansiosa em diversos contextos no qual ela antecipa aquilo. Ela começa a pensar no futuro e a achar que vai ser muito difícil, que ela não vai dar conta, né? E aí ela começa a sentir vários sintomas de ansiedade. Então, é uma emoção comum, né, na nossa vida humana, mas que em alguns casos ela acontece numa intensidade muito alta. Então, só para a gente poder entender um pouquinho mais, a gente pode explicar dessa forma. Por exemplo, o medo, existe um fator real ali, né, que eu tenho que me preparar para poder escapar daquilo ali. Né? É onde o meu corpo entende essa reação. E a ansiedade, o sentimento é o mesmo, porém não existe nada ali pré-fixado para poder acontecer em mim essa reação do medo. Exatamente. Então, por exemplo, eu vou apresentar um trabalho, aí eu tenho uma ansiedade natural. Ok, né? A gente fica ansioso mesmo. Sim. Mas aquela ansiedade que paralisa, como se alguma coisa ruim fosse acontecer naquela apresentação, aquilo ali não existe, porque eu ainda não sei se
como vai ser. É mais ou menos por aí. Exatamente, eu antecipo, né? Então, assim, fazendo um exemplo bem simples, o medo, eu tenho medo de um cachorro bravo, né? De um pitbull, é normal, eu preciso ter medo para me proteger. É uma questão, né, de segurança. Mas ansiedade seria, eu vou para casa de alguém que tem um cachorro e eu já começo desde a minha casa a sentir vários sintomas de medo sem aquele estímulo estar presente no ambiente. Então, assim, o cachorro pode estar preso, né? E aí eu começo a antecipar aquele sofrimento. E isso acontece em diversos contextos. Algumas pessoas têm ansiedade para dirigir, ansiedade para poder andar de elevador, ansiedade para poder andar de avião. Então o estímulo ainda não está ali, mas ela está sofrendo muito tempo antes só de pensar na possibilidade de enfrentar aquela situação. Então o medo e a ansiedade são parentes muito próximos. Sim, porque as sensações são as mesmas, né? O frio na barriga, o coração às vezes dispara, a boca fica seca. Então é o mesmo sintoma, só que ele acontece em situações diferentes. Eu posso dizer que a ansiedade ela é necessária para o ser humano? Sim, porque a ansiedade ela nos movimenta, né? Então, eu vou fazer esse podcast, né? É normal eu ficar um pouco ansiosa. O que eu vou fazer? Eu vou me preparar, eu vou ler o tema, eu vou tentar utilizar os recursos que eu tenho para conseguir vir e falar. E isso é bom. O problema é se eu começasse a tremer, suar frio e não conseguisse falar e inventasse uma desculpa. Falasse, eu não vou poder ir porque aconteceu alguma coisa. Como muitas pessoas fazem em situações que são ansiogênicas para elas. Elas tendem a fugir e evitar aquela situação. Entendi. Outra coisa que eu achei interessante, né? Porque a gente, né, eu também, lógico, estudo para poder estar aqui apresentando. Eu tenho um medo muito grande de barata. Sim. E assim, durante muito tempo, esse medo ele me paralisou. Mas hoje eu já consigo, assim, entre eu e a barata, que ela morre. Sim. E aí, assim, eu gosto muito de escutar a doutora Ana Beatriz, né, psiquiatra, e aí ela tem o seguinte comentário que eu acho muito engraçado, assim, que ela nunca viu manchete nenhuma acontecer de falar, né, a barata matou. A pessoa porque tentou dar uma paulada nela. Então, assim, ela não representa um perigo, mas aquela sensação do corpo pinicando, né, da mão suando e do coração meio que acelerando, era tão impressionante, Marli, que eu conseguia detectar uma barata num ambiente sem vê-la, assim, pelo cheiro. Sim. É muito interessante, né? E assim, a barata, ela é um bichinho assim que a gente não vai ver em qualquer lugar, né, a todo momento. Então, eu costumo dizer que alguns medos que nós temos, é possível viver com eles, né? Que bom que você conseguiu enfrentar. Mas é possível uma pessoa viver com medo de barata. O problema é quando esse medo é de algo que ela precisa enfrentar. Por exemplo, medo de elevador, a fobia de elevador. É algo muito ruim, que ela vai precisar ir ao médico, vai precisar fazer um exame, ela vai subir 15, né, andares porque ela tem medo de elevador. Medo de dirigir, ela precisa fazer várias coisas e ela não consegue enfrentar. Medo que priva, né? Então isso é importante analisar, né? Os transtornos, eles são caracterizados por situações que comprometem a vida da pessoa, que ela sente tanto medo que ela não consegue viver coisas que seriam necessárias, né, para ela ficar bem. Larissa, se tiver alguma pergunta, alguma coisa, você pode nos interromper, tá? Marli, então a gente meio que já começou a falar, mas caracteriza pra gente, por favor, qual que é a diferença entre a ansiedade, então, e o transtorno, que seria a ansiedade de uma forma mais patológica, né? Quais são os transtornos? Qual que é essa diferençazinha aí, por favor? Então, né, a ansiedade é uma emoção comum, todo mundo vai sentir em determinado momento da vida, e ela é até boa porque ela pode nos movimentar, né? Essa preocupação ela pode ser positiva. O transtorno acontece quando essa ansiedade vem num nível extremamente alto, desproporcional para a situação apresentada, e ele traz prejuízos para a vida das pessoas. E existem vários tipos de transtornos diferentes. Então tem, por exemplo, a fobia social, que é o medo de estar em lugares que tem pessoas. E aí a pessoa nem sai de casa porque ela tem medo do que vai acontecer. Ela não consegue frequentar lugares públicos, lugares que tem muita gente. Isso ficou muito comum na pandemia, né? Sim. Assim, depois da pandemia. Pós-pandemia, né? As pessoas acostumaram a ficar em casa, né? E aí enfrentar ficou muito difícil. Principalmente para as pessoas que são mais tímidas, né? Eu mesma atendi uma paciente, assim, no pós-pandemia, que ela teve muita dificuldade para poder voltar para a escola, para poder voltar ao convívio social, porque acabou intensificando uma dificuldade que ela já tinha com essa questão que a pandemia meio que acomodou, né, as pessoas, né, em ficar, sem enfrentar essa questão social.
Bom, além da fobia social, tem a agorafobia, que é quando a pessoa tem mais de uma fobia, né? Então ela pode ter fobia social e uma fobia específica, por exemplo, andar de elevador, dirigir, altura, avião, né? Falar em público. Tem também o transtorno de ansiedade generalizada, que é o TAG, que é quando a pessoa sente ansiedade em várias situações. A síndrome do pânico, que é uma sensação de ansiedade tão grande que a pessoa tem a sensação que ela vai morrer, né? Então, quando a gente escuta uma pessoa que teve síndrome de pânico, ela fala, achei que eu estava infartando, né? De tão grande que é essa intensidade aí da ansiedade. Tem também a ansiedade causada por uso de alguma substância, como medicamentos, álcool, drogas, e algumas pessoas podem vir a desenvolver. Principalmente as drogas mais sintéticas, né, que causam êxtase, né, essas drogas mais atuais, assim, elas causam muito. Eu já recebi, inclusive, pacientes que sofreram de transtorno a partir do momento que usou. É como se a pessoa tivesse ali aquele excesso de estímulo e depois ela não voltasse mais. Sim. Então ela desenvolveu depois do uso desse tipo de droga. Sim, na verdade as drogas podem trazer diversos transtornos, né? As pessoas podem desenvolver várias questões após o uso de substância, a depender de uma predisposição genética que ela tenha, né? Para desenvolver algum tipo de... Mas eu acho importante a gente falar a respeito disso, assim, né? Porque é um tipo de problema que não é muito falado, às vezes, na questão do uso de drogas, substâncias, né? De substâncias químicas. Então, acho interessante as pessoas entenderem que aquilo que essas drogas vão causar no cérebro, às vezes a gente não tem condição nem de mensurar, assim, porque cada pessoa reage de uma forma, e as psicopatologias, elas podem ser, né, ocasionadas a partir do uso de substâncias químicas, né? Sim, eu já vi casos de pessoas desenvolverem um quadro muito semelhante à esquizofrenia, com delírio, alucinação, né? A gente vê muitas pessoas que estão nas ruas hoje, né, que são usuários de drogas, usuários de crack, que claramente estão ali tendo algum delírio, alguma alucinação causado pela quantidade, né, e pela intensidade do uso de substâncias. E muitas vezes vezes não, todas as vezes eu falo isso muito para os adolescentes. Ninguém entra para o caminho das drogas pensando que vai chegar num quadro desse, né? Mas chega. Por isso que é importante evitar, né, a todo custo esse início aí de experimentar as drogas, porque as consequências são muito graves, né? Uhum. Então, quando a pessoa chega no nosso consultório falando que ela sofre de ansiedade, a gente tem que levar ao conhecimento dessa pessoa que a ansiedade todo mundo tem, né? E da mesma forma que existe diferença de temperamento, né, de personalidade, essa ansiedade também ela vai variar um pouquinho de acordo com o estilo de vida de cada pessoa, com o jeito de ser de cada pessoa. Mas quando a paciente chega com essa questão da ansiedade, a gente tem que investigar se existe um transtorno, porque a patologia, ela vem sempre com esses nomes, né? Transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de pânico, né? Sempre tem essa diferenciação. Né? E muitas pessoas, elas querem assim, meio que anestesiar as emoções, né? Elas falam, eu queria curar a minha ansiedade, mas é uma ansiedade que não paralisa, é uma ansiedade que movimenta, que faz parte da vida, mas ela quer ficar 100% plena, sem sentir nada, nenhum tipo de desconforto, né? E algumas emoções, elas são desconfortáveis, mas elas são necessárias. A ansiedade é uma delas, É uma delas. E eu queria, né, te perguntar, que a gente passasse agora para os sintomas, né? Quais são os sintomas da ansiedade? Lá em casa eu tenho, né, a Raíssa, que ela sofreu de transtorno de ansiedade generalizada, e os sintomas, assim, eu ficava com muita pena, porque às vezes do nada ela me chamava à noite e o coração dela, você colocava a mão assim no peito dela, parecia que o coração dela ia sair para fora, sabe? A mão muito geladinha, muito suada, e não conseguia dormir, e não tinha nada, não sabia de onde que vinha e por que estava acontecendo. Então pega muita gente de surpresa, né, esses sintomas. Sim. Então a gente tem os sintomas fisiológicos, né, que é essa taquicardia, falta de ar, sudorese, palpitação, dormência, formigamento, são sensações do corpo mesmo que a pessoa vai sentir, né, em algumas situações, que pode ou não estar ligada a um estímulo, né? No caso da ansiedade generalizada, ela vai acontecer assim, às vezes até com a pessoa dormindo, ela acorda, né, com os sintomas de ansiedade.
Tem os sintomas cognitivos, que são os pensamentos acelerados, a dificuldade para concentrar, para manter a atenção. Às vezes algumas pessoas relatam a sensação de que vai enlouquecer. Eu atendi uma pessoa uma vez que ela colocava a mão na cabeça e falava assim, eu vou enlouquecer, eu não consigo parar de pensar, né? Então isso também é um sintoma de ansiedade. Que é o pensamento repetitivo, a síndrome do pensamento repetitivo, ela tá ali juntinho com a ligada, ansiedade. Né? Pode ser um dos sintomas, né, da ansiedade, ali o pensamento acelerado, né? Tem a questão comportamental, que geralmente está ligada a evitar a situação, né, a fugir de uma situação que é ansiogênica para mim. Então eu tenho uma ansiedade, eu sinto sintomas, eu tenho os pensamentos, ou eu começo a evitar determinadas situações. E tem também as questões afetivas, né, de se sentir mais irritado, mais impaciente, com dificuldade de relacionar com as pessoas. Então são uma série de sintomas aí que podem acontecer. Não vai acontecer todos ao mesmo tempo, nem todas as pessoas, mas todos eles são sintomas de ansiedade. Assim, né, igual quando você falou, a pessoa tá, né, no caso da Raíssa mesmo, ela tava literalmente, vamos todo mundo dormir, tava ali dormindo mesmo, né, e aí do nada a pessoa acorda e já sentindo esses sintomas, e é muito, muito difícil, assim, é muito complicado a pessoa lidar com esse tipo de situação, né? Então, sim, a gente tem que ficar atento mesmo, né? Alguns quadros, né, quando é uma fobia específica ou quando é uma agorafobia, que tem aquele estímulo, é uma forma de tratar, né? Quando a pessoa começa a ter sintomas até dormindo, aí é outra forma de tratar, porque não está ligada diretamente aos pensamentos, algo que é mais grave, né, e que generalizou, mas pode acontecer e traz muito sofrimento. E a pessoa começa a ter medo de dormir, né? Eu tinha uma paciente que ela tinha medo de dormir, porque às vezes ela acordava com ansiedade, então ela começava a desenvolver ansiedade antes de dormir, preocupada que ia ter alguma sensação aí de ansiedade durante o sono. Então vai trazendo outros problemas, né? Ela vai paralisando a vida, né? Sim. Então, por exemplo, a pessoa que tem medo na questão do transtorno do pânico, né? Às vezes a pessoa foi num show e sentiu ali as sensações, achando que ia morrer, sensação de querer desmaiar, e aí depois ela não tem coragem de enfrentar alguma situação parecida, porque ela tem medo de que aquilo ali vai acontecer novamente, né? Sim. Então é aquilo que a gente falou, vai paralisando a vida da pessoa. Quando você fez o Enem, eram 60 e poucas questões? Isso, 63 questões. E hoje nós temos uma prova que tem 180 questões, tem um enunciado muito grande antes de cada questão. Acontece em 2 dias, no domingo à tarde. Então esse formato de prova fez com que a escola começasse a preparar os meninos com processos seletivos bem extensos, né? Isso gera uma ansiedade neles, nas famílias, né, que querem o resultado, principalmente em escola particular que elas estão pagando, né? Então elas querem ver o resultado. Isso aumenta a cobrança no jovem. E você falou que você recebeu uma pessoa que não conseguiu fazer. Você atendeu uma pessoa que não conseguiu fazer. Isso, eu já atendi pessoa que teve crise de ansiedade durante o Enem, já atendi pessoas que tinham crise de ansiedade antes de fazer o Enem, porque é uma prova importante, que vão garantir o sucesso na universidade, né? Então, principalmente na medicina, que as pessoas se cobram muito, né? Acabam desenvolvendo essas crises de ansiedade aí no Enem. E isso deve acontecer demais, né, Marli? Porque, assim, nem todo mundo que passa por isso procura uma ajuda profissional, que é o que deveria acontecer, né? E aí a pessoa vai vir gerando um trauma ali, né? Sim. E aí, às vezes, até desiste de fazer o Enem. Sim, e às vezes ela até consegue fazer a prova, mas não consegue fazer uma prova bem feita, porque o pensamento está tão acelerado que ela não consegue se concentrar, né? A cobrança interna, né? Sim. Ela vai ficando tão grande que a pessoa não consegue dar tudo aquilo que ela conseguiu aprender ao longo de todos os anos. É injusto? A gente pode dizer que é um transtorno bem injusto. Pelo sofrimento, né, que a pessoa tem, pelo tempo que ela se dedicou. E quanto mais ela se dedica, mais ela se cobra, né? Outra coisa que eu queria te perguntar, já que a gente está falando aí de jovens, dentro dessa realidade escolar, quando você precisar de interromper, tá, Larissa? Se tiver alguma pergunta, alguma coisa, você me chama aqui. Para uma mãe identificar que uma criança, vamos falar de criança, né, de jovens, porque jovens já conseguem elaborar de uma forma mais tranquila. Para a mãe perceber que uma criança sofre de ansiedade, a gente tem aqueles sintomas clássicos, roer unha, né, comer as coisas, né, a criança come mastigar, né? come muito lápis, camisa às vezes, borracha. Cabelo,
tem algum outro sintoma além desses? E todas as crianças que têm esses hábitos, elas estão sofrendo de ansiedade? São características da ansiedade, mas tudo vai depender do grau, da intensidade, do quanto aquilo está afetando a vida da pessoa, né? Mas o pai e a mãe têm que observar como essa criança está se comportando, por exemplo, diante de situações que são difíceis, igual uma prova. Ela vai ter uma prova no outro dia. Como que ela fica? Ela não consegue dormir, ela rói muito as unhas, ela passa mal, ela tem vômito, ou reclama que não quer ir para a escola naquele dia, né? Então, se esses sintomas estão trazendo prejuízos para a vida daquela criança, é hora de procurar ajuda. Porque se não tratado, só vai piorando, né? E uma coisa que eu queria que a gente, né, deixasse bem claro é o seguinte, que às vezes essa ansiedade, ela se manifesta ali na escola, de não querer ir para a escola, mas nem sempre está relacionado à escola, né? Sim. Às vezes é um problema dentro de casa, um problema doméstico, né? Às vezes o pai às vezes agride a mãe ou briga muito com a mãe e ela não quer ir para a escola para não deixar essa mãe sozinha, alguma coisa dentro desse contexto, né? Não necessariamente o problema está na escola, apesar de manifestar lá, né? Sim, com certeza. Eu já atendi uma criança mesmo chorando na escola porque saiu de casa e o pai estava brigando com a mãe e ele já tinha agredido a mãe anteriormente. Então isso realmente acontece, né? Fora outras situações graves, como casos de abuso, né? Violência doméstica, uso de drogas, né? E outras questões como, por exemplo, não ter tempo para os filhos. Eu atendi uma vez uma pessoa, não foi no consultório, mas uma palestra que eu estava dando, a gente estava conversando depois, e aí ela falando que a filha dela tinha uma crise para ir para a escola. Toda vez que a van chegava, ela chorava muito. E aí a gente foi conversando, mas ela só via a filha nesse momento. Porque quando a filha chegava, ela estava trabalhando, né, e quando ela chegava, a filha já estava dormindo. Aí eu falei com ela, será que sua filha não quer te ver mais? Era a forma que a filha tinha de ter o olhar da mãe sobre ela, de ter a atenção da mãe. Né? Então assim, são várias coisas que podem influenciar. E não que ela faça isso de forma consciente, é inconsciente. Ela vai repetindo aquilo ali uma vez que deu certo ali, inconscientemente ela vai tendo crise atrás de crise para ter a atenção da mãe, né? Sim, com certeza. Então, aí tirando um pouquinho o olhar dos jovens, né, a gente vai passar a analisar a sociedade de uma maneira geral. Quais são os aspectos da vida cotidiana que hoje a gente pode dizer que são potencializadores da ansiedade, do transtorno da ansiedade? Então, nós temos vários aspectos, né? Um deles é a vida acelerada. Antigamente, a gente mandava uma carta, a pessoa recebia, a gente não sabia quando que ela ia receber, nem quando ela ia nos retornar. Então, a gente sabia esperar. Hoje em dia, as pessoas não conseguem esperar. Elas precisam acelerar o áudio do WhatsApp. É verdade. Porque eu não tenho tempo para escutar um áudio de 1 minuto, né? E aí, eu compro um curso, mas eu não tenho paciência de escutar, eu tenho que acelerar o curso. E aí, a gente tá nessa vida acelerada, a gente não vive mais o presente, a gente só vive esperando o futuro. Né? E isso traz uma ansiedade, né? Essa questão de ser acelerado, a gente dirige conversando no celular. E a gente precisa se policiar muito para poder não fazer isso. A gente come mexendo no celular. Então isso é uma coisa que é grave, que vem acontecendo com muita frequência, né? A gente falou das redes sociais, essa questão da comparação, das curtidas, dos comentários, do medo do cancelamento, né? Que as pessoas às vezes desenvolvem aí por causa dessa questão da tecnologia também. A gente tem questões econômicas que acontecem, né? E o pós-pandemia também trouxe isso, essa questão financeira. Muitas pessoas, às vezes, elas têm ansiedade por causa de dívidas. A gente vê esses joguinhos aí, né? Tigrinho. Quantas pessoas já chegam hoje no consultório com, né, uma tendência ao vício, ou até mesmo o vício mesmo desses joguinhos online. Quantas pessoas perdem tudo por causa de jogo. E a dívida, ela causa ansiedade. Você começa a ficar preocupado, você vai conseguir pagar as contas, né? Então isso também traz alguns problemas. A procrastinação, que é essa questão de ficar adiando, né? O que eu tenho que fazer eu fico adiando, principalmente porque tá mexendo no celular, e aí quando vê, já perdeu um tempão fazendo isso. E aí as pessoas começam a se culpar porque elas estão improdutivas, e a sociedade exige que a gente seja produtivo, que a gente faça muitas coisas, né? A violência também, que é uma questão da nossa sociedade atual, que traz ansiedade também. Muitas pessoas têm fobia social porque foram assaltadas, porque passaram por algumas experiências difíceis. Os problemas de saúde
podem trazer ansiedade também, porque a pessoa às vezes tem um problema de saúde e ela fica ali esperando o resultado de um exame, não tem dinheiro para poder pagar uma consulta, ou tratamento o SUS pelo não SUS, funciona, uma cirurgia, né? Assim, às vezes. Então, também é muito, né, desse momento atual que a gente vive que vai agravar. A compulsão por compras, os anúncios frequentes que a gente vê nas redes sociais, né? Eu te falo que eu quero comprar uma geladeira e antes eu abro o celular, aparece um anúncio de uma geladeira. O celular tá tomando conta da vida da gente de uma forma que até quando a gente não usa, ele tá dando notícia daquilo que a gente tá pensando. Verdade. E para quem tem compulsão por compras, né, utiliza a compra até para anestesiar, para tampar um vazio, uma sensação ruim, isso vai ser um problema, né, que vai causar ansiedade também. Então são várias coisas. Aí quando a gente pensa, né, em tudo isso e a gente olha para nosso jeito, o mundo hoje do jeito que tá, o estilo de vida, a gente não consegue fugir muito disso aí, né? Sim. Então a gente tem que ter um autocontrole o tempo inteiro e a gente tem que entender que se a gente não olhar para a gente algumas vezes por dia, se a gente não parar para a gente respirar, se a gente não conseguir voltar para a nossa centralidade, a gente se perde isso aí, né? A gente vive o tempo inteiro com ansiedade, porque hoje em dia o telefone faz parte da nossa vida. A mídia social, ela é um componente da nossa vida. Hoje em dia a gente se apresenta tanto pessoalmente quanto virtualmente. Então a gente tem perfil profissional, a gente tem um monte de coisa, a gente vende produtos pela internet e eu tô falando assim, a gente enquanto psicólogo, psicanalista, né? Então não é só um produto físico. Sim. Isso tudo faz parte do estilo de vida. Não tem como retroceder, não tem como voltar atrás, infelizmente, porque eu acho que se pudesse, todo mundo ia gostar muito. Daria trabalho, mas a qualidade de vida ela era muito melhor, né? É verdade. Mas não tem como fugir, então a gente tem que entender que durante o dia a gente tem que ter momentos onde a gente de fato tem que desligar de tudo pra gente dar conta de viver de uma forma mais saudável, né? Igual você citou aí que a pessoa come com o telefone. É um excesso de estímulo. O tempo inteiro a gente está sendo estimulado, né? E o cérebro, ele reage a esses estímulos. Então, o tempo inteiro, o nosso cérebro está sendo puxado. Pensa, é muito cansativo. E assim, é um exercício mesmo, eu concordo com você. Eu acho que não tem como voltar atrás. E também a gente não pode ser hipócrita de falar que o celular não é bom, que ele não traz benefício. Ele traz, né? Então nós estamos aqui hoje pelas redes sociais levando uma informação a muitas pessoas, né? Alcançando um público muito grande. Isso é muito bom, né? Então é saber usar. O problema são os excessos, né? E aí é muito legal essa questão do tempo de tela que tem no telefone hoje, né? Que a gente pode analisar o tempo que a gente está gastando no celular. E aí a ideia é reduzir, né? Se eu estou usando muito, eu começo a reduzir. Eu paro para poder conversar com as pessoas. Eu estou no restaurante, eu vou deixar meu celular guardado, né? Eu estou com os meus filhos, eu vou tirar aquele tempo para poder brincar, tirar tempo para conversar com a esposa, para conversar com o marido. É isso que a gente precisa fazer, a gente não colocar o celular como centro, usá-lo como uma ferramenta de trabalho, uma ferramenta de interação social, uma ferramenta muito boa, mas sem os excessos. Entendi. Não tem como não entrar de novo nessa questão da pandemia, né? Eu sei que fica muito taxativo, é engraçado que todo mundo que vem aqui, diferente do assunto que eu dá tiver, para trazer, né? Dá para trazer, porque né, foi uma bomba mesmo, né? Teve um impacto muito grande. E quando a gente fala, né, traz ao conhecimento das pessoas que a ansiedade e o medo são primas irmãs ou irmãs primas, a gente começa a entender por que é que a pandemia, ela desenvolveu, né, desencadeou aí a ansiedade como psicopatologia, ou seja, ela trouxe um transtorno na vida de muitas pessoas. Sim. Né? Por causa do medo do desconhecido. Sim. Despertou muitos medos, né? A Organização Mundial de Saúde, ela fez uma pesquisa em 2022 e falou que o pós-pandemia aumentou em 25% o número de ansiedade e depressão. Isso em todo o mundo, né? Então, muitas pessoas começaram a desenvolver esse quadro aí de ansiedade depois
da pandemia, por vários motivos, né? Então tem a questão do isolamento social, que foi difícil se integrar socialmente de novo. Para muitas pessoas ainda é muito difícil, principalmente pessoas mais tímidas, né? Algumas pessoas se acomodaram na pandemia. Então, eu, em vez de sair para comer uma pizza, eu vou pedir pelo iFood, né? Eu vi um padre que comentou assim, que muitas pessoas que iam à missa, começaram a assistir a missa em casa e por aí ficaram, né? Não voltaram. Como é difícil, assim, encher a igreja hoje é muito difícil. Realmente as pessoas se acomodaram muito em casa. Sim. E aí é mais confortável, é mais cômodo, vou ficar por aqui mesmo, né? E aí as pessoas não querem enfrentar muitas coisas e acabam se acomodando. Então isso também é um resquício da pandemia, Sim, né? só que traz muitos prejuízos. Sim, né? Porque muitos. uma vida reclusa, ela traz, assim, ela né, desenvolve com mais facilidade a depressão, a ansiedade e outras coisas. A obesidade e tantos outros prejuízos que a vida pós-pandemia ela desenvolveu ali, né? Assim, fez com que a gente desenvolvesse muitas coisas negativas. Com certeza. Não tem como não falar. Bom, então falamos muito sobre a doença, né? Eu falo que essa ferramenta, apesar de ser uma comunidade católica e às vezes a gente não trazer muitas questões religiosas, apesar de que a gente ainda vai trazer, ela tem o objetivo de levar conhecimento, né? A gente, atendendo as pessoas aqui na comunidade, a gente recebe muitas pessoas com psicopatologias e a gente viu que, sim, a maioria das pessoas que têm psicopatologias, elas não sabem o diagnóstico delas. Assim, elas sempre chegam, tipo assim, você toma medicamento? Tomo. Qual que você toma? Vou trazer. Não sabe de cor ali o nome. Qual que é o seu diagnóstico? Depressão e ansiedade. E aí quando você vai ver os medicamentos, elas tomam, né, outros medicamentos. Estabilizador de humor, isso, né, antipsicóticos e por aí vai. Então a gente percebeu que a gente tinha que fazer algo para levar conhecimento na vida das pessoas, né? E aí a gente tem sempre essa abordagem, a gente traz muito dentro do contexto mais simples para todo mundo entender, né, quais são os sintomas, como se desenvolve, o que é e tal. Mas agora a gente vai falar um pouquinho de tratamento. Sim. Né? Como que acontece o tratamento da ansiedade, né? Dos transtornos de ansiedade. É com medicamento, é terapia, é os dois, né? Como que acontece aí o tratamento? Então, quanto à questão da medicação, eu sempre faço um comparativo dos problemas, né, que são de transtornos mentais, como uma pressão alta. Quando a pessoa descobre que está com pressão alta logo no início, ela pode tratar essa pressão alta com atividade física, com alimentação, mas se a pressão está muito alta e ela não toma medicação, ela pode subir, ela pode ter um AVC, né, pode ter um aneurisma. Então, os transtornos mentais também são assim, né? Quando a pessoa tá com uma ansiedade que tá no início, que é algo que ela consegue ainda lidar, que não tá trazendo tantos prejuízos para a vida dela, é possível tratar somente com a terapia. Agora, se é algo muito grave, que tá, por exemplo, acordar de madrugada, com crise de ansiedade, ela tem que tomar medicação, né? Tendo crise de ansiedade sem nenhuma razão específica, do nada ela começa a ter taquicardia, ela vai precisar tomar a medicação. Então, é caso a caso, né? Uma coisa que eu falo sempre, assim, se o estilo de vida adoece, tem que ter mudanças também no estilo de vida, né? Então, eu não vejo como tratar a ansiedade sem ter uma atividade física prazerosa ali, nem que seja uma caminhadinha, alguma coisa assim que vá fazer com que aquela mudança de comportamento traga respostas positivas para a vida desse paciente, né? Então tem que ficar atento a tudo isso também. Sim, sim. A atividade física é muito importante, né? Porque ela vai ativar vários neurotransmissores no sistema nervoso que vão trazer sensação de prazer e bem-estar, além de ajudar no colesterol, diminuir cortisol, né? Até porque a ansiedade, ela é uma descarga de cortisol, de noradrenalina, então é muita coisa tóxica que pode ser combatido de uma forma natural, desde que haja um movimento ali para poder desenvolver, né? Sim. Tudo isso aí dentro do organismo da pessoa. Com certeza. Agora, em relação à terapia, né? Eu trabalho com uma terapia que chama cognitivo-comportamental. Essa terapia, ela tem uma premissa de que os pensamentos, as nossas crenças, né? Elas influenciam na forma como a gente sente, na forma como
como a gente se comporta. Então, se eu penso que eu sou incompetente, que eu sou inútil, que eu sou incapaz, eu vou me sentir inseguro, ansioso e não vou conseguir desenvolver as atividades que eu pretendo desenvolver. Então, a gente trabalha nessas crenças, tentando identificar quais são os pensamentos que a pessoa tem que provocam aquela ansiedade, para tratar essas crenças disfuncionais e ajudar a pessoa a ter crenças mais fortalecedoras sobre ela, que vão ajudá-la a se sentir melhor e, consequentemente, enfrentar melhor nessas situações do cotidiano. Que era exatamente o que eu ia te perguntar agora, assim, de que forma, né, como que acontece isso? Que às vezes a pessoa pensa na terapia assim, principalmente se a pessoa é ansiosa, não vou dar conta de ficar ali 50 minutos, 1 hora, falando, né? Então, de que forma, como que a terapia ela age dentro desse tratamento aí da ansiedade, né? Por que é importante a pessoa ir ali e falar daquilo que ela está sentindo, né? Daquilo que ela está vivendo? Para ela encontrar a raiz do problema, né? E tratar aquela raiz. Eu vou dar um exemplo. Uma pessoa, ela tem a gente chama na psicologia cognitiva de distorção cognitiva. Existem vários tipos de distorção. Uma delas é a adivinhação do futuro. Ela começa a achar que ela pode adivinhar o que vai acontecer. Então, você me convida, né, para poder ir em um evento, eu falo assim, eu já começo a pensar que todo mundo vai olhar para mim, todo mundo vai rir de mim, que vai ser ruim, que eu vou ficar sozinha, que eu vou ficar isolada. Eu começo a sentir ansiedade e falo, não, eu não vou. Isso é uma distorção, porque eu estou adivinhando o futuro, né? Então, na terapia, a gente vai trazer uma reflexão, mas por quê? Né? Você tem esse poder de adivinhar o futuro? Por que você vai pensar sempre o lado pior? O que você pode pensar diferente que vai te dar mais força para conseguir enfrentar essa dificuldade? Quais são as estratégias que você pode utilizar? Então, a gente vai tentar trabalhar através de perguntas para que a pessoa consiga elaborar suas próprias respostas e consiga enfrentar aquele problema de uma outra maneira, né? Além disso, paralelo a isso, né, a gente vai trabalhar com técnicas de respiração. Por exemplo, a pessoa está tendo uma crise de ansiedade, ela começa a respirar e contar a respiração. Para de pensar, começa a prestar atenção na respiração, isso diminui os sintomas. Então, a gente vai ensinar algumas técnicas para lidar ali com as crises de ansiedade, para que ela consiga enfrentar esse problema. E aí, antes de finalizar, uma pergunta muito importante. Uma vida de fé, ela pode trazer resposta positiva para quem sofre desse transtorno? Com certeza, né? Acho que de todos os transtornos. Porque se a gente pensa, né, que as crenças, aquilo que a pessoa acredita, influencia na forma como ela se sente, se ela acredita que existe um Deus que está cuidando, que está no controle de tudo, né, e que sabe todas as coisas, ela consegue ter muito mais segurança para enfrentar as dificuldades. Então, hoje a gente vê um problema, né, que as pessoas elas estão muito sem fé, sem referência, e nisso elas também se perdem, né? É claro que não é só a fé, né? A pessoa às vezes tem um transtorno, ela precisa buscar ajuda, e nem né? que a doença ali é falta de fé. Sim, né? É importante destacar isso, né? Mas a fé ajuda muito a enfrentar, né? Quando a gente entende que tudo tem um sentido, que tudo tem um propósito, né? A gente consegue manter muito mais serenidade para enfrentar as diversidades na vida, né? Eu falo que, né, no caso específico da ansiedade, que a pessoa chega ali, às vezes, com medo de algo que pode acontecer, ou com medo de que alguma coisa vai acontecer. A gente sempre fala que a ansiedade é um excesso de futuro, né? Assim como a depressão é um excesso de passado. Então, é entregar esse futuro, então, nas mãos daquele que pode fazer tudo por nós, né? Então, é confiar que esse Deus está ali naquele momento, que, né, ela pode segurar na mão dele, que ela pode descansar no colo dele. Isso é muito importante, mas para isso é preciso a pessoa acreditar. Sim. Então, uma fé desenvolvida, ela ajuda em qualquer tipo de tratamento. Com certeza. Eu tenho um exemplo pessoal, quando eu fui fazer o processo seletivo do colégio, né? Tinha muitos psicólogos e psicólogos muito competentes que eu conheço, que eu sei da competência e da capacidade. E em nenhum momento eu pensei assim, eu não vou passar ou eu vou passar. Eu pensei assim, Senhor, tá nas suas mãos. Se for para ser meu, né, que dê certo. Se não for, é porque o Senhor tem algo muito melhor reservado para mim. Então eu fui para a entrevista muito tranquila, né? E é uma coisa que as pessoas até comentam que participaram do processo. Estava muito tranquila, assim, mas não demonstra ansiedade. Né?
eu consigo disfarçar bem, às vezes, a ansiedade. Eu não sinto sintomas assim tão fortes. Mas eu consegui falar, assim, do meu trabalho, né? E deu certo, eu consegui a entrevista. Mas se eu tivesse chegado lá muito ansiosa, nossa, esse tanto de gente, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta, as pessoas são muito boas e tal, provavelmente eu ia chegar na entrevista e eu ia ficar nervosa. Mas como eu sei que tem um Deus, né, que tá acima de mim e que sabe o que é melhor pra mim, eu entreguei nas mãos dele, né? Então, assim, o que eu consigo resolver, eu resolvo, né? E o que eu não consigo, eu entrego nas mãos de Deus. Tem uma frase que eu gosto muito da terapia cognitiva, que é assim, fora do meu controle, fora da minha mente. Então, se eu não posso resolver, eu não vou pensar. E eu sempre falo, fora do meu controle está nas mãos de Deus. Então, se está nas mãos dele, eu não vou preocupar. E à medida que eu não preocupo, eu me sinto muito mais tranquila e eu não fico ansiosa. Então, esse processo de fé é um processo muito importante e que é desenvolvido com o tempo, né? Eu consegui fazer isso depois de muito tempo, de várias experiências que eu tive, de coisas que eu queria muito que não foram do jeito que eu queria, e eu entendi que Deus tinha algo melhor. Então, quando a gente consegue entender isso, a gente tem muito mais serenidade para enfrentar os problemas. A maturidade, né, ela faz com que isso aconteça também. Ela ajuda no desenvolvimento dessa vida de intimidade na fé. Porque quanto mais jovem, mais difícil é de entender tudo isso, né? E a gente vai amadurecendo e a gente vai experimentando essa vida de oração, uma vida de entrega, e a gente consegue fazer isso com mais tranquilidade. Mas é um exercício. Com certeza. Né? Tem que desenvolver. Então, a gente vai conseguir fazer o sorteio? Não, né, Larissa? Consegue? É porque a televisão, pra gente que não tá transmitindo. Não. Já tem um tempinho. Tem alguma pergunta antes disso? Ou eu posso só lançar a pergunta? Agora voltou. A televisão voltou a funcionar. Tá. Então a gente vai lançar, né? Daniela Rocha, nossa bela mensagem para todos nós. Obrigada, Daniela, pela sua participação. Tá. Ok. Então vamos lá, né? A gente falou um pouquinho sobre... Oi? Sim. Mas aí eu deixo o tempinho para responder. Eu vou fazer a pergunta e enquanto as pessoas vão respondendo, eu vou falando dos apoios. Eu queria que as pessoas pudessem falar, né? Você que acompanhou, que você pudesse colocar aqui pelo menos 2 sintomas da ansiedade. Então, a primeira pessoa que colocar os 2 sintomas vai ganhar essa camisa da comunidade, tá? Enquanto vocês pensam, eu queria agradecer mais uma vez os nossos colaboradores. Eu queria agradecer Coisas da Cidinha. Você coloca aí para mim, Larissa. Coisas da Cidinha, docinhos e salgados. Sonorização, Juliano Mix. Matoso Turismo, Elisângela. E o Com Mineração e Use Metal. Essas empresas, elas acreditam, né, nessa nova plataforma de evangelização. E você que está nos assistindo, se você quiser que a sua logomarca apareça aqui também, né, vai ser uma alegria ter você conosco. Você pode entrar em contato e nos ajudar. Será muito bem-vindo. Marli, uma mensagem final para as pessoas que nos acompanharam, né? O que você quer diante desse tema? O que você gostaria de deixar como mensagem final para as pessoas que estão nos assistindo? Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de vir falar sobre esse tema, né? Um tema muito importante nesse contexto e eu fico muito feliz de poder contribuir de alguma forma. Obrigada pelo convite. E aí a mensagem que eu deixo para as pessoas que estão vivenciando algum sintoma de ansiedade é: não se desespere. Tudo na vida tem solução, né? Então, às vezes a pessoa está tendo uma crise de ansiedade, ela acha que é o fim. Ela começa a desistir de viver, começa a ter pensamentos de autoextermínio, começa a achar que nunca vai melhorar. Então, uma fase ruim não define uma vida ruim. Não é porque nesse momento você está passando por um problema financeiro, um problema de saúde, uma fobia, uma situação que está gerando uma ansiedade, que você vai ficar para sempre assim. Mas a gente precisa aprender a focar na solução e não no problema. Então, está passando por esse problema, busque ajuda, procure um profissional, né, qualificado, busque pessoas que vão te ajudar a sair dessa situação. Mas a ansiedade tem tratamento, a pessoa pode conseguir ter uma vida muito plena e muito feliz quando ela consegue se cuidar, né? Então se cuide e busque ajuda. Alguém respondeu, Larissa?
Suzamar de Cássia, dor de cabeça e ânsia de vômito. Confere? Confere. Você conhece a Suzamar? Não conheço. Suzamar, essa blusa vai estar aqui disponível, tá? Na comunidade, você pode procurar com a Júnia, ou então qualquer coisa, você entra em contato conosco. A Larissa vai colocar meu telefone aí e a gente leva para você para o grupo de oração, tá bom? Muito obrigada a vocês que participaram, obrigada pela paciência, né, por todos os inconvenientes que teve aqui na transmissão, obrigada por persistir, por ficar até o final. E Marli, muitíssimo obrigada por você ter dito sim, né? Por você ter vindo participar conosco. Não te conheço há muito tempo, mas já sou apaixonada por você. Oh, obrigada. Obrigada mesmo por todo o conhecimento, né? Pela disponibilidade. A casa é sua. Eu espero que você volte mais vezes. Obrigada pelo convite. Pode contar comigo. Obrigada, pessoal. Boa noite. Tchau, Deus abençoe a noite. todos.